No Perfil Opinião de hoje, estou aqui com muito prazer recebendo o Dr. Wilson Andrade, que é diretor executivo da Associação Baiana das Empresas de Base Florestal, ABAF. Na área internacional, ele também consultor da Unido, ONU em Viena e da FAO, como a gente vinha conversando no bloco anterior. Dr. Wilson, vamos então falar um pouco a respeito daquilo que a gente prometeu, das florestas plantadas. Acho que primeiro é bom que a gente situe a respeito dessa produção de madeira no mundo e da sua necessidade, o que é que ela gera, de fato, hoje, do ponto de vista econômico. Da madeira você tira cerca de 5 mil produtos diferentes, é muita coisa. Desde a fibra para fazer o tecido, viscose e nossa roupa, a parte de energia e muito de utilização de casa. Nós costumamos brincar e dizer que a gente usa madeira do berço ao caixão. Ou seja, da certidão de idade à certidão de óbito, nós temos aí o papel envolvido e papel é madeira. O mundo vende hoje alguma coisa como 250 bilhões de dólares de produtos de madeira e o Brasil tem uma participação de apenas 3% disso. E nós poderíamos estar participando com 3 ou 4 vezes mais. E esse é o nosso projeto. Dr. Wilson? Esse é o que é o nosso projeto. E, contrário a isso, você vai se assustar mais ainda, a produtividade das plantações nossas são 2 ou 3 vezes maior do que a maioria dos países. Então, a pergunta é exatamente essa. Por que, com tanta vantagem de competitividade, nós só temos 3% de um mercado global tão significativo, quando se pretende e se quer exportar mais? É uma questão de organização, é uma questão de visão do setor que vem melhorando muito. O Brasil tem hoje 7 milhões de hectares plantados, de florestas plantadas, entre eucalipto e pinos. Muito mais eucalipto, quase 85%. E é bom a gente entender também por que essas árvores especificamente. Porque elas têm maior produtividade. Para você fazer uma madeira como essa, uma madeira mais dura, rígida e de qualidade, como mogno, como cedro, você às vezes tem que esperar 30 anos. O eucalipto consegue responder bem a isso entre 5 e 10 anos, a depender da finalidade que se procura. Se você vai fazer energia elétrica a partir da biomassa da madeira do eucalipto, que é uma grande novidade no mercado hoje, é algo que vai crescer bastante. Hoje já se faz na Bahia energia elétrica a preços competitivos com a hidrelétrica, com as energias normais da Chesf, da Coelba e tal. Então esse é um mercado que vai crescer um bocado. Mas nós usamos madeira também para processar minérios. O minério de ferro que leva ao aço, que passa pelo ferro gusa, ou pelo ferro liga, todos eles precisam de calor. E o melhor calor, o mais barato, mais competitivo e mais ambientalmente favorável é a queima da madeira e não de combustíveis fósseis, como é o caso do petróleo, que já teve a sua época, mas que está passando do seu tempo. Também nós temos aí a área de papel e celulose. E quando se fala celulose, todo mundo imagina apenas o papel. Não, não é. A tela da TV plana hoje que se usa leva celulose. Nós comemos celulose todo dia, no sorvete, no ketchup, na cápsula do remédio que tomamos sempre, ali está a celulose. E também a parte de tecidos e vernizes, tintas e outras coisas que se faz, que são muitos produtos derivados da parte de celulose, sendo que aí nós temos duas, a celulose dura, celulose para papel, destinada a isso, o guardanapo, papel higiênico, etc., as fraldas descartáveis como um todo, e também temos a celulose líquida, que tem esses destinos que antes eu mencionei. Enfim, o Brasil tem 7 milhões de hectares hoje plantados. E poderia estar quantos? Poderia, e temos uma meta, eu acho que vai acontecer, em 10 anos esses 7 milhões vão virar 14 milhões. E alguns estados têm mais interesse nesse crescimento. Isso vai acontecer no Brasil. E onde vai acontecer? Nós defendemos que uma boa parte disso fique na Bahia.
E é preciso que o governo do estado, com a iniciativa privada e os municípios baianos também mostrem que têm interesse na atração desses investimentos. Então vamos saber quais são as vantagens deste tipo de investimento também, né, dentro, por exemplo, de um estado, além desse grande mercado mundial que o senhor mencionou. Nós fazemos a cada ano um estudo comparativo dessas vantagens do setor, os problemas, as demandas que o setor tem e quer, por exemplo, portos, rodovias, ferrovias, para transportar com melhores condições o seu produto, a nossa produção, mas nós também temos muitas vantagens. Por exemplo, a oferta de emprego na Bahia. São cerca de 320 mil empregos oferecidos pelo setor de florestas plantadas, de base florestal, como nós chamamos, na Bahia, incluindo aí empregos diretos, indiretos e até de efeito renda. Nós tivemos um comparativo, está numa revistinha, está no nosso almanaque, no nosso anuário, onde nós comparamos o IDH, de crescimento de IDH, que mede os níveis de renda, de educação e longevidade das pessoas, e a gente compara os municípios onde tem floresta plantada com os municípios, por exemplo, da agropecuária, ou os municípios da área de grãos, oeste da Bahia. E nós vamos ver que o IDH dos municípios florestais tem crescido mais do que os outros. Ou seja, tem aí uma vantagem social pelo investimento feito. Aí vem a geração de emprego e vem a prestação de serviços terceirizados às indústrias, seja ela de mineração, construção civil, madeira para construção civil ou mesmo papel e celulose. Então as vantagens são grandes. Temos as vantagens ambientais. Se eu planto florestas, eu estou atraindo chuva, eu ajudo a preservação dos rios, das nascentes, e eu preservo as áreas também de morro, encosta de morros e tal. Ou seja, enquanto o Código Florestal brasileiro exige que os produtores brasileiros, produtores rurais, preservem 20% da sua propriedade, o nosso setor florestal oficialmente, formalmente, preserva mais que o dobro disso, que exigência legal. Daí vem aquela história, de novo, do meio ambiente mundial e do exemplo que o Brasil vem dando ao mundo. Nenhum país no mundo tem algo que se chama aqui de reserva legal. Se alguém comprar uma fazenda na Amazônia, Pará, Amazonas, Rondônia, Acre, é obrigado a preservar 80% dessa fazenda. No resto do Brasil, em algumas áreas, 35%. E aqui na Bahia, por exemplo, e na maioria do Brasil, nós somos obrigados a preservar 20%. O nosso setor preserva esses 20% e mais o dobro disso, espontaneamente, como um investimento que se faz para melhorar as condições climáticas e ambientais da região onde nós trabalhamos. Pois é, algumas pessoas poderiam se questionar também se com essas florestas plantadas não se corre o risco de ocorrer o que ocorreu também no passado em relação a essa questão da monocultura. Sem dúvida. A monocultura é algo ruim para todos nós. E tivemos isso no passado. Na Bahia, por exemplo, nós tínhamos, há 30 anos atrás, a região de Itabuna e Ilhéus tem que produzir cacau. Se eu procurasse um financiamento bancário para plantar outra coisa ou fazer outra atividade naquela região, não podia. Vitória da Conquista, café. Você tem pecuária e Tapetinga. Feira de Santana com outra atividade, ou seja, isso se chamava monocultura, é algo que é muito ruim. Felizmente hoje, que é uma outra vantagem do nosso setor, nós podemos trabalhar com 3, 4 culturas na mesma fazenda, no mesmo município e na mesma região, com vantagens de administração melhor da mão de obra durante o ano, de administração dos equipamentos da fazenda durante o ano, o que nos possibilita uma coisa muito interessante, que é a integração do pequeno produtor na cadeia produtiva de madeiras plantadas. Como fazer isso? Primeiro, preparando esses produtores para isso. Ele tem uma tradição de produzir mamão, ou produzir café, ou fazer pecuária. Ele não tem o know-how, ele não tem a experiência, não tem as condições de fazer esse plantio. Segundo, dando um estímulo inicial, que nós chamamos de fomento,
na região, de não só orientar o plantio, mas ceder as mudas para receber em produto madeira depois. Então, 20% de toda a madeira produzida na Bahia hoje é com esse sistema de parceiros. Eu oriento, eu ajudo, eu financio, eu estimulo, eu trago a tecnologia e eu recebo depois isso em madeira e ainda garanto, dou uma opção de venda e de compra ao produtor da madeira para que ele saiba para quem vender no final. Logicamente que ele tem o direito de vender ou não, mas ele tem uma garantia do nosso lado de fazer essa compra. Ou seja, é um contrato de apoio mútuo, de um entendimento que só faz crescer e eu acredito que isso vá se expandir na Bahia, como tem expandido no Brasil como um todo. O senhor afirmou aqui que a nossa produção vai aumentar, né? E muito. O que é que se tem feito e mais especificamente o que é que a BAF tem feito também nesse sentido? Primeiro, a BAF reúne todos os empreendedores, os investidores nesse setor. Isso nos dá uma possibilidade de trocar informação, de ganhar experiência e poder, com esse conjunto de informações e de experiência, transmitir para outros setores. A BAF participa hoje de 36 fóruns diferentes. Fóruns políticos, fórum de meio ambiente, fórum de política de logística, de política portuária, de política de legislação ambiental. Ou seja, em cada um desses fóruns que se discute a Bahia, nós estamos trazendo primeiro nossa experiência e nosso aprendizado e também ganhando deles as informações que são necessárias nesse processo. Eu estou mostrando aqui uma revista, né, que é a revista da BAF, justamente Bahia Florestal, né? É um relatório da BAF. Nos fale um pouquinho a respeito. Aí estão os principais compromissos nossos, aí estão os principais dados nossos, auditados, levantados por uma empresa de consultoria internacional do setor, que é a Poire Consult. E esse grupo, a cada 2 anos, faz uma análise do nosso setor, mostrando exatamente isso. Que crescimento temos tido? Então, com a economia brasileira balançando aí de 0 para menos alguma coisa, o setor tem crescido, cresceu no ano passado 6,5%, que é a mesma taxa de crescimento dos últimos 3 anos. E espero, acredito que nós iremos novamente crescer esse mesmo percentual em torno de 6%. E o que isso representa na prática? Representa já muito. O setor florestal tem hoje quase 6% do PIB da Bahia, que é toda a riqueza produzida pelo Estado. Se você medir a construção civil, que é grande, chega a 8,5%. Se nós compararmos todo o setor industrial, incluindo aí polo petroquímico, etc., polo de bebidas e outras, você tem aí um valor aí de 11%. Então, 6% que nós representamos é um bom percentual. Na arrecadação de impostos, por exemplo, nós temos praticamente esse mesmo percentual. 5,4% de tudo que o Estado arrecadou veio do setor de base florestal. Nossas empresas de mineração, que tem florestas plantadas, as empresas de papel e celulose, as empresas de energia e as empresas de material de construção, madeira, que nós usamos muito e que há um espaço enorme para crescer nessa área. É aí que a Bahia tem uma chance enorme de suprir a sua demanda por madeira. Pisos, rodapés, madeira de teto, caixa de porta, toda a madeira hoje, a maior parte do que a Bahia consome está vindo do sul do Brasil. E essa madeira pode ser produzida aqui com qualidade, gerando aqui emprego e renda e impostos que todos nós precisamos. E a preservação ambiental que o mundo quer? Vem junto. Não há um setor, isso é formal, isso é oficial. Não há um setor de atividade que tenha tanta preocupação e compromisso e, de fato, resultados mostrados nesses anais, mostrados nesses levantamentos auditados, favorecendo o meio ambiente e favorecendo também o social, além de crescer e ganhar dinheiro, que faz parte do processo.
Agora eu sempre tive uma dúvida, né? Por exemplo, essa madeira de eucalipto, ela depois, para ser utilizada de fato e tal, é necessário que se injete nela um veneno, né, potente. Isso não acaba, se é que é assim, desta forma mesmo, de alguma forma entrando no lençol freático, ou seja, contaminando o solo e todas essas consequências que nós podemos Isso também, imaginar? isso aconteceu e é coisa de muito passado, de muito passado. A cada dia, como eu lhe disse, a tecnologia investida, é desenvolvida com colaboração internacional dos investidores que vêm para cá, nós que vamos lá, com a ajuda e a participação da academia brasileira, com a ajuda e discussão com a Embrapa, mas muito mesmo do esforço das empresas nesse setor. O investimento em tecnologia é altíssimo em todas as áreas, no combate, no remédio que combate a formiga. Antigamente se usava um produto diferente que podia prejudicar o solo e tal. Hoje você já tem condições de fazer, por exemplo, o combate de uma lagarta, por exemplo. Você hoje tem métodos de controle que são biológicos, completamente biológicos. O remédio é aplicado ou um animal que é o inimigo predador desta lagarta é produzido em laboratório, produzido nas nossas fábricas de biotecnologia, solto no campo, combate a lagarta e não cria nenhum problema, nenhum mal. Nem estraga o mel das abelhas, nem estraga o solo, nem estraga as árvores e até mesmo o passarinho que come aquela lagarta que foi afetada por um remédio, ele não tem nenhum problema, não tem nenhuma consequência. Então, isso é tecnologia, isso é coisa moderna que se procura fazer, não só preservando o meio ambiente, mas reduzindo custos em geral. Custo de operação, o custo daquilo aplicado, do fertilizante ou do remédio, seja em que a ação seja do setor florestal. Ok, doutor Wilson, a gente vai fazer então outro intervalo e a gente volta conversando a respeito ainda de outras atividades que vocês vêm desenvolvendo, inclusive uma que nos beneficia de fato a todos, que foi a doação de 10 mil mudas, né, para a Prefeitura de Salvador, mais especificamente. Ok? Ok. Daqui a pouquinho a gente volta.